Olá, tudo bem? Eu sou o Patrick. Bem-vindo ao Consultor da A, mais um vídeo sobre um assunto que nos interessa a todos, que qual como é feita a nossa psique e qual é o sistema de representação que a gente tem para descrever a nossa mente, a nossa psicologia, a nossa psique. A resposta é simples. Não temos um sistema de representação, não temos um conhecimento que seja realmente comprovado e efetivo. A única coisa que temos é uma série de sistemas que descrevem a psique humana e que são mais ou menos performantes. E então, o que são esses sistemas? Esses sistemas são a cada escola de pensamento da psicologia tem um sistema. Por exemplo, tem o sistema freudiano, tem o sistema junguiano, tem o sistema lacaniano. Enfim, na verdade, a cada escola, um sistema e tem não uma afinidade, mas um grande número de sistemas que descrevem a psique de forma diferente. E, obviamente, todos esses sistemas não concordam. Eles concordam, muito deles concordam sobre alguns pontos, mas muito deles não concordam sobre outros pontos. Eles entram em contradição e muitas vezes em guerrinhas. E claro que para o paciente isso não interessa. O que precisa o paciente é um sistema a partir do qual possamos nos comunicar de forma saudável para que a gente pudesse trabalhar. Então, isso é a primeira coisa. Não existe um sistema mais certo que o outro. Tá? Cada um é válido dentro de um quadro e acha uma certa invalidade em outro quadro. Porém, tem uma representação básica que vai permitir nós comunicar, descrevendo a psique, e sobre o qual todo o sistema concorda. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para que não tenha pacientes que vêm com ideia preconceituada, prefigurada, preformatada por uma teoria e que eles não se acham assim, que eles não se confrontam com uma linguagem que eles não entendem. Isso acontece de vez em quando. Eu tenho paciente que fala, mas não estou entendendo o que ele está falando, porque não é assim que é feita a psique, porque eles conheceram, eles tiveram uma outra experiência com outro psicólogo, com outro terapeuta, enfim. Bom, então, o que eu estou fazendo aqui é para uniformizar o conhecimento e ter uma base comum, para que a gente pudesse trabalhar e se compreender. Ou seja, esse vídeo é um instrumento de comunicação, obviamente, né? Claro. Então, qual é esse sistema? É um sistema que eu chamo de sistema das partes. Vocês já me ouviram falar, qual é a parte de você que sente ansiedade? Qual é a parte de você que lhe leva em depressão? Toda essa linguagem, às vezes tem algumas pessoas que falam, qual parte? Mas eu não estou entendendo o que ele quer me dizer. Como assim, qual parte? Eu estou angustiado. Claro. Mas então, eu vou explicar. Desde o início da humanidade, a descrição, o ser humano sempre procurou descrever a sua mente, a sua alma, o seu espírito. E então, desde o início da humanidade até hoje, isso não mudou. Quer que seja as teorias da psicologia moderna, isso não mudou. Todo mundo concorda sobre isso. A psique humana é formada de um centro, que é o ego, o eu, né? Em volta do qual
tem o que chamamos a consciência. E o ego é o centro da consciência. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todas as línguas do mundo, do ser humano, da civilização humana, todas falam. Eu tenho medo. Vamos escutar a frase. Eu tenho medo. Eu, o centro, tenho medo. Eu sinto medo. Tá? Isso é o centro com as consciências à volta. Eu sinto, eu tenho consciência que eu tenho medo. Eu tenho frio. É o centro. Sinto o frio. Ele tem consciência. Seja o quê? Você tem consciência do seu corpo. O frio. Eu me queimei. Eu tenho fome. Eu tenho raiva. Tudo que você sente através do seu corpo e da sua sensibilidade, tudo é religado a seu centro. É por isso que você fala, eu tenho, eu sinto, eu penso. Muito bem. Isso, do início da civilização humana até hoje, não mudou. Todo mundo concorda sobre isso. Então, esse é o primeiro elemento. Um centro com um círculo à volta, que é o círculo da consciência. Tem um outro elemento, o terceiro elemento, que vem perturbar toda a nossa vida, que é o famosíssimo inconsciente. Esse inconsciente, ao longo da história humana, teve inúmeras formas de ser descrito. Eu não vou entrar nisso, porque não é o objetivo do vídeo agora, embora seja muito interessante. Mas, em nossa época moderna, a gente achou uma forma de descrever tudo que escapa à consciência, mas que é, porém, religada ao nosso eu. A gente chama isso de inconsciente. Ou seja, o que é o inconsciente? É todo o espaço que vai conter tudo que é religado a mim, ao meu eu, a meu centro, porém que não chega a ser consciente. E então isso explica por que a gente fala, por exemplo, eu tenho medo de gato, mas eu não entendo por quê. Porque eu nunca tive problema com gato, eu nunca tive experiência traumatizante com gato. Isso é a situação, geralmente, que a gente tem quando você vem no consultório. Né? A causa se acha lá fora da consciência. Então, eu vou dar um exemplo para que seja mais claro. Vamos ficar com esse, eu tenho medo de gato, mas eu não entendo por quê. Então, o sujeito vai entrar em terapia para descobrir e resolver esse medo que lhe incomoda. E então, a causa se acha no inconsciente. Vamos imaginar um bebê de 2 meses, 1 mês, que era na cama dos seus pais e que a família tinha um gato muito gentil que veio fazer um carinho ao bebê e simplesmente se sentou em cima do bebê, no intuito de dar carinho, como fazem os gatos, né? No entanto, o tamanho do gato em relação ao bebezinho acabou assustar o bebê, que não sei nem o que é um gato, e para um bebê, um gato é um animal grande, ainda mais quando ele é deitado assim. E então ele se assustou, tomou medo. No entanto, esse momento, ele não guardou em memória. Ele gravou, mas deixou isso no inconsciente. E então, o bebê crescer, e até chegar adulto, e ficou com esse medo de gato. E ele não entende por quê. Por quê? Porque, memorialmente, a informação ficou no inconsciente. E então, o que a gente chama, quando a gente fala, qual é a parte de você que tem medo de gato? Então, a resposta é
é eu, sim, mas é o bebê. Então, o que é a parte? A parte é isso. A parte é, eu tenho ainda no meu consciente o meu eu quando eu tinha 1 mês, tá? Que guardou em mente esse susto, que foi muito grande na época, porém ninguém ligou, porque todo mundo achou um evento banal, mas para o bebê foi uma coisa incrível, tá? E que continua a atuar. Cada vez que vê um gato, fica totalmente em pânico. Por quê? Porque eu está continuando sendo o meu ego. Não deixe de ser eu. Nem se um eu há muito tempo atrás. Mas não deixe. Mas como esse medo não foi resolvido, não foi solucionado, não foi processado, ele ficou assim trancado num canto, ele ficou aqui ativo. E cada vez que tem o gatilho, o gato que vem ativar, ele pula. E então o motivo da terapia vai ser de entrar em contato com essa parte, tá? E começar a negociar e, enfim, até que a gente resolve e integrar essa parte dentro do círculo da consciência. Então, isso é um caso. Claro, é um caso bem simples, é um caso meio caricatural, mas permite para você explicar. Claro, esse princípio pode se complexificar muito e muito. Temos um paradoxo, que é que quando a gente fala eu tenho medo, na verdade a gente não deveria falar eu tenho medo. A gente deveria falar eu sinto medo. Isso quer dizer o quê? Uma parte de mim, algo no meu consciente, tem medo e me transmite esse medo ao meu eu. E o meu eu, que é o princípio centralizador da minha personalidade, ou seja, a volta do qual a consciência e o inconsciente se organizam como um planeta, né? Como um sistema gravitacional. Né? Ele é o princípio centralizador. Sem ele, a gente vira psicótico. Né? Então, ele que sinta o medo. No entanto, não é ele que causa a informação, que produz a informação. A informação vem de um outro lugar que se acha no inconsciente. E então, isso explica o sistema das partes. Somos feitos de várias partes. O ego, o consciente, o inconsciente, e dentro do inconsciente temos várias partes. Na verdade, entre aspas, uma infinidade que não conhecemos. Então, qual é essa parte que tem medo de gato? E então, isso vai ser todo o motivo da terapia. Vamos entrar em trabalho para entrar em contato com essa parte de nós inconsciente que tem medo. E por isso que você me escuta muitas vezes falar: qual é a parte de você que tem medo? Qual é a parte de você que está com ansiedade? Qual é a parte de você que tem raiva? Subentendido, qual é a parte inconsciente? Tudo bem? Então, isso faz como o ser humano vive num constante paradoxo. Num paradoxo que é o paradoxo da unicidade, ou seja, o ego centralizador tem uma ideia centralizada, mas ele não é dono de tudo. Então tem parte que nos escapa, mas ela não deixa de ser nós.
porque a referência dele é o ego. Porém, elas, como elas não são integradas à consciência, elas têm uma certa autonomia. E então, quando elas começam a se manifestar, e a se manifestar de forma forte, elas começam a funcionar como se elas eram um centro. Mas o centro, eu não sou ego. E quando as pessoas sofrem muito, têm coisa incontrolável, são essas coisas que tomam, entre aspas, o poder. Então tem uma espécie de luta de poder constante interior ao ser humano, né? Para guardar o centro e guardar o domínio sobre a sua pessoa. Isso é normal, e a gente precisa disso, senão a gente estaria psicótico. Então as pessoas que têm, infelizmente para eles, experiências psicóticas, são pessoas que experimentam essa coisa, essa fenomenologia de ser extraído do seu centro, e então tem vários centros que se manifestam muito forte e que, vamos falar, rouba a personalidade ao centro do ego. E isso é muito difícil. A gente está em situação psiquiátrica. Bom, isso são os extremos. E então, o sistema das partes é esse. Temos várias, entre aspas, partes inconscientes, que alguns chamam de subpersonalidades, mas não importa as palavras. As palavras, o que importa é entender que temos várias partes em nós que sim, a gente tem uma afinidade de partes em nós que são inconscientes, que se manifestam, e a gente precisa se relacionar com essas partes para poder integrar as experiências que elas têm, que elas vivem, para que elas não a vivem de forma autônoma, em contradição com o nosso ego e nossa consciência. As integrando a consciência, a gente reharmoniza a nossa situação. Então, esse é o sentido da maioria das terapias. Tá? E então, o interessante para isso é entender que estamos feitos de um grande número de partes, coisa infinita, entendeu? E que isso não é um problema, não tem problema algum. O problema é quando uma parte está começando a ficar muito forte, né? E então a gente precisa integrar ao centro do comando de poder. Ou seja, tudo que tem poder na nossa personalidade precisa entrar no centro da consciência e se associar no seu ego. E então é uma negociação permanente. E isso é o sentido da vida. Não tem como fugir disso. Tá? Tem de achar isso ruim, não. É muito bom. É por isso também que a gente pensa, evolui, conquista novas coisas. Que, enfim, a gente é um cosmos, na verdade. A gente é uma espécie de imensidão na mesma imagem que o universo. Então, esse sistema, o sistema das partes que eu acabei de descrever, ele é bem simples, fácil de entender, ele pode se adaptar a todo tipo de pensamento, cada um de vocês pode o adoptar, o personalizar, para se entender, se autoconhecer. Isso não vai invalidar nenhum outro sistema, tá? Às vezes, por exemplo, o sistema freudiano, ele tem uma outra forma de enxergar as coisas, mas ele não nega o papel centralizador do ego, eu não nego o princípio da consciência e do inconsciente, ao contrário. Então, ele organiza de uma forma diferente, enfim. Eu, pessoalmente, não acho o sistema freudiano adequado no trabalho ao qual eu me dedico. Não que ele é ruim, eu tenho minhas críticas, mas não interessa aqui nesse vídeo. Mas o sistema que eu acabei de escrever, ele é, na minha opinião, o único que é comum a toda a civilização humana e a todas as teorias psicológicas e que permite a qualquer paciente com uma cultura de psicologia ou sem nenhum
é de se comunicar comigo e se comunicar com todo mundo, para explicar o que queria. Ele é muito fácil de entender. Então, muito obrigado pela escuta. Espero que esse vídeo vai ter interessado e, sobretudo, que ele vai nos ajudar em nosso caminho comum dentro do nosso trabalho no consultório para chegar a resultado mais eficiente possível. Muito obrigado, um grande abraço a todos e paz. Tchau, tchau.